Bom dia a todos e bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. No início desta nova semana, quando nós, neste dia 10 de maio, após termos celebrado o Dia das Mães, é bom que nós registremos isso também, com um carinho ainda muito grande. Parabéns pelo dia a todas as mães que estão nos ouvindo e aquelas que não estão nos ouvindo neste momento, de forma especial aquelas aqui que estarão nos ajudando ao longo desta realização da semana. E um carinho mais especial ainda, eu não poderia deixar de mencionar em relação às mães, aquelas muitas que estão com seus filhos lutando para vencer o Covid, outras tantas que estão com as feridas muito abertas e nós com certeza levaremos muito tempo para poder ajudar a cicatrizá-las, de mães que perderam seus filhos, perderam entes queridos e estão ali lutando. Mas muitas mães lutando também, porque hoje um peso muito grande em nossa sociedade tem recaído sobre as mães como chefes e chefas de famílias, e estão muito trabalhando para poder tentar manter a família. Nós sabemos do alto índice de famílias sustentadas por mulheres. São mães, são avós que têm trabalhado muito. Então, que Deus abençoe a todas as senhoras, que Deus as cumule de muitas graças, parabéns, felicidades pelo Dia das Mães. Muito obrigado pelo grande testemunho de força, de coragem, de fé. As senhoras todas são muito guerreiras. Na missa ontem, celebrando, eu dizia, mãe é uma figura que não devia morrer nunca. É uma coisa muito especial na vida. Não que com isso a gente não reconheça o papel, a função do pai. Mas mãe, repito, não devia morrer nunca, né? Então, um grande abraço, um grande beijo a todas as senhoras. Muito obrigado à presença. Nós temos aqui conosco, na abertura, e saúdo o professor Augusto Sampaio, vice-reitor comunitário, que é uma figura que todo mundo conhece e reconhece, e não apenas entre os professores, os alunos, funcionários atuais, mas os egressos o têm com muito carinho e de longa história, porque é um dos arquivos vivos da nossa Pontifícia Católica do Rio. Igualmente ao doutor Álvaro, que ali nos acompanha na questão da saúde, não apenas, digamos, dentro do SESMIT e de todo o trabalho que é realizado, com toda a bagagem que tem junto à CIPA, nestes longos anos trabalhando na universidade, mas é muito reconhecido, a sua presença muito carinhosa como profissional, como ser humano. Temos aqui a vice-presidente da CIPA, da gestão atual, seja de 2020 2021, nossa querida Daniela Trindade, que está ali conosco, aliás, saiu na entrevista, se tornou mais conhecida ainda, né? Bom dia, professor. Bom dia. A nossa secretária da atual gestão da CIPA, que é a Sinara, depois deve abrir a câmera para que nós possamos ver, então, o rosto ali. A Sinara e a Dani têm trabalhado muito, a minha gratidão como presidente da atual gestão e depois também como membro da comunidade da PUC, né? Ver vocês trabalhando ali à frente das duas realidades. Temos a Fernanda, que faz parte do grupo, então, de eventos. Nós não temos o Léo. O Léo também está ali, o Leonardo, nos acompanhando, nos ouvindo, com a câmera fechada, mas está ali. Minha gratidão muito grande. A atual gestão, nós dividimos por 4 grupos de trabalhos e o grupo de eventos é um deles, né? E essas 4 pessoas,
o Leonardo, a Fernanda, a Sinara e a Daniela têm nos ajudado. Somos 5 membros, né, coordenados pela Sinara. Então, nossa gratidão a vocês, continuem nos ajudando. Esta é a 29ª CIPAT, e este ano nós vamos ter 2, então é a primeira de 2021. Estaremos acompanhando esta programação muito bonita ao longo da semana, estaremos ouvindo. Aqueles que não conseguirem agora poderão depois acessar pela plataforma da CCAD, pelo ECOA, a quem agradeço agora na pessoa do Luiz Galvão, que está também aqui conosco. Enfim, muito obrigado, professora e doutora Patrícia Magacho. Nós conversávamos um pouquinho aqui antes, é a sua 3ª participação. Significa, então, um reconhecimento à sua pessoa, a senhora tem a certeza disso, como ser humano, como profissional, na área específica sua da saúde, mas também como professora, né? Que possa continuar nos ajudando. Esta parceria, por 3ª vez realizando aqui, é sinal de um trabalho que deu certo. Popularmente, nós dizemos sempre, time que se ganha não se mexe. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Passo a palavra, então, ao professor Augusto. Muito obrigado, Padre Valdeci. Bom dia, professor. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, doutora Patrícia. Minha querida funcionária Daniela, a Dani, a famosa Dani. Bom dia, professor. Bom dia. Sinara, Fernando, Léo, bom dia a todos. Bom dia. Todos que estão participando desse evento, né? O padre Valdeci falou que Augusto memória viva. Estou na PUC há 53 anos, né? Então, nesses 53 anos, a gente tem muita coisa na memória. Sempre que eu abro uma reunião da CIPA, né, eu gosto de falar do passado, né? Onde hoje é a igreja, né? Tinha um ginásio, e ao lado do ginásio tinha uma carpintaria. E aquela carpintaria, quando começava a funcionar, era uma barulhada danada, aquele barulho de serra elétrica, poeirada toda, e a gente passava pela carpintaria, olhava aquele pessoal lá dentro, não tinha nenhum EPI, acho que não existia, sinceramente, né? E ao longo do tempo, nós perdemos muitos colegas, muitos amigos, né? Que trabalharam muito tempo, o tempo todo na marcenaria, né? O Adalberto, metade da vida dele foi na marcenaria, né? Chegou a ser prefeito do campus, o Caetano, enfim, e de doenças respiratórias, enfim, de modo que a gente pode avaliar hoje, né? A importância, porque quando essa questão do perigo do acidente, né? Do risco é muito evidente quando a gente tem alguém, né, na família que sofreu um acidente de trabalho, ou alguém que, enfim, sabe de uma história. E, ao longo do tempo, essas coisas foram, graças a Deus, foram melhorando, né? Hoje, eu tenho umas fotos, eu acho que eu dei para o doutor Álvaro uma foto, né? Nos Estados Unidos, os operários trabalhando numa construção, 20º andar, o pessoal pendurado. E quanta coisa foi surgindo a partir de conquistas, mas também de muito sofrimento. Mas o trabalho da CIPA é fundamental, porque nós estamos, né, no nosso dia a dia e não temos, muitas vezes, a capacidade de perceber os riscos que acontecem, que existem. Eu acho que cada vez mais é um trabalho, eu digo, profissional mesmo, porque é necessário um conhecimento técnico, uma avaliação, né, e por isso tem que ter uma formação especial as pessoas que compõem a CIPA, né? E eu quero agradecer muito ao doutor Álvaro, né, porque ele deu um formato mais transparente até a CIPA, que, né, tem muita gente que fala que o que é CIPA? Grande parte, tenho certeza, da comunidade não sabe o que é CIPA, né? E quando a gente pensa nisso, né, quanta coisa a gente nem percebe porque está resolvido, esse é o problema. Tem que acontecer um problema, uma tragédia, uma ocorrência para poder nos despertar. E esse olhar, né, esse olhar atento, é a CIPA que tem, né? Eu acho que a universidade é de uma importância enorme esse trabalho, porque até o nosso corpo docente vive um professor do quadro principal, né? Esse professor passa
um dia inteiro na PUC pesquisando, trabalhando. Ele não tem, ele trabalha especificamente naquele trabalho dele. Então, ele não tem condições de perceber os nossos funcionários também, né? E a CIPA não, a CIPA é como se fosse um radar, né? Ela está girando o tempo inteiro para ver onde está um possível, né, perigo, onde determinado setor tem que ser melhorado, né? Que cuidados tem que ter. Então, é uma dimensão, eu diria até social, muito, muito, muito importante para a universidade, né? Eu quero agradecer muito. A gente vai vendo como as coisas vão surgindo naturalmente, né? Muitas vezes, de acordo com a formação da pessoa, o equilíbrio. O equilíbrio, nunca se pensou em equilíbrio na PUC, né? E a importância disso, né? A partir da constatação que nós vamos tendo da crise de ansiedade que passa pelo campus, é muito comum, né, quando nosso campus está cheio, né, nós olhamos para pessoas que, é só olhar, sabe que está com problema, porque ou estão falando sozinha, ou estão com a fisionomia fechada, ou estão chorando, né? E a CIPA é aquele despertar, perdão, o equilíbrio leva para esse despertar todo de que da necessidade da gente olhar o que está acontecendo, né? E a família, aliás, a família Magacho tem uma tradição aí voltada com esse bem-estar dos nossos alunos, dos nossos funcionários, dos nossos professores, porque nós criamos na Vice-Reitoria Comunitária, por iniciativa da Roberta Magacho, que foi sequestrada aqui no Brasil, o Psicom, que é uma unidade da Vice-Reitoria Comunitária, que foi criado com a finalidade de, não é nem de tratar, mas de diagnosticar, de encaminhar, né? Né? Então, nós temos agora, já marcada essa semana, uma reunião com o serviço médico de uma equipe que vai desenvolver um programa especial de saúde para os funcionários da universidade, professores e funcionários, entendeu? De modo que, agora, tudo isso veio a partir dessa consciência que a CIPA nos passa da importância de a gente olhar esse entorno, né, que as pessoas que não têm essa responsabilidade estão cuidando dos seus trabalhos, né? E às vezes é um detalhe, é um sinal lá no chão marcado, cuidado, é um aviso que nos desperta isso, né? Mas eu quero, e tem detalhe, e a CIPA agora com uma gestão que vai ter uma dimensão que nunca ocorreu na universidade. Como eu estava falando, o corpo docente é envolvido nisso. Igual o docente que nem sabe o que é, e ao saber, que sonha ou que deseja colaborar, né, com a CIPA, assumindo a presidência da CIPA, né? Então, foi o nosso padre Valdeci, que tem essa consciência, essa preocupação com o todo da universidade, já notei isso ao longo das nossas conversas, né, padre? Ele quis participar da CIPA e hoje nós temos na PUC uma CIPA que é presidida por um docente, um professor, um diretor de departamento, né? E tem como... Né, acho que é a primeira vez na história, né? Pela primeira vez. Diretor de departamento e padre. Padre, no passado, mas procura-se um presidente. Isso. É remunerado? Não, muito obrigado, tem muito trabalho, tem minha pesquisa. Procura-se um presidente. O doutor Alba mandou fazer um cartaz lindo, procura-se um presidente, bem detalhe. Eu sabia que era para presidir a CIPA, não, muito obrigado. Né? Então, isso é um fato também na universidade que eu quero registrar. A preocupação, né, de um membro destacado do corpo docente, que é um diretor de departamento, doutor, com esse todo da universidade. Às vezes a gente pensa muito no meu setor, o meu trabalho, a minha sala, né, em torno, tem alguém pedindo um helper, não estou olhando. Né? Então, eu queria muito agradecer ao doutor Álvaro, vale para o doutor Álvaro, porque o doutor Álvaro é engraçado, ele trabalha num silêncio, num silêncio e vai, olha, só não sabe, eu nem posso lhe contar, não vou contar para o padre Valdeci, que ele vai apoiar esse sonho do doutor Álvaro e eu não sei como resolver. Ele do espaço, o doutor Álvaro sabe o que eu estou falando, né? Mas tudo bem, não conta para o padre Valdeci, não, doutor Álvaro. Mas, então, muito ao doutor Álvaro, muito ao doutor Álvaro. Eu tenho certeza, padre Valdeci, que o senhor tem esse apoio do SMO total, porque essa é uma das preocupações do doutor Álvaro, né? Então, a Daniela agora, roubaram a Dani também. Ô, Dani, não exagera não, a CIPA é em horas vagas, vai. Mas a Dani, tem da minha equipe lá, mas a Dani, né, que bom, fico muito feliz com isso.
Então, não, e a gente vê uma mudança na CIPA também, que a CIPA tinha uma dimensão muito política, né? Hoje ela mantém essa dimensão política, sim, mas adquire uma dimensão técnica que eu acho que é da maior importância também. Então, eu queria muito agradecer a todos e desejar uma... Eu vi a programação, o padre Valdeci teve a felicidade de organizar uma semana que aborda os aspectos mais importantes, né, para a nossa felicidade no campus. Né? Então, muito obrigado pela essa chance de dirigir essas palavras, né? E desejo uma feliz semana da prevenção de acidentes. Eu, como doutoral, o padre Valdeci, eu também não vou poder participar de todos os eventos, porque tem reunião quarta, o doutoral não pode quarta-feira de manhã, mas ele sabe disso, né? Tem reunião, tem Zoom, eu estou zoando o dia inteiro, de modo que muito obrigado a todos, um bom dia e uma feliz abertura. Vou ficar feliz de ouvir a nossa querida doutora Patrícia falar hoje, vou ter esse prazer. Tá? Muito obrigado, doutor Álvaro. Perdão, professor Augusto Sampaio. E uma coisa boa é que nós não teremos as atividades num único horário. Às vezes teremos de manhã, teremos no meio da tarde, no final da tarde. Isso deve nos ajudar. E além, repito, de que tudo isso ficará disponível na plataforma do ECOA. Obrigado e continue nos ajudando, nos apoiando, seja na parte da questão do projeto político de ações, mas também nas questões práticas, no cuidado da saúde do campus, em prol de toda a comunidade da PUC-Rio. E passo com carinho também a palavra ao doutor Álvaro, do SMO, e obrigado sempre pela presença do Samuel, do SESMIT, lá nas nossas reuniões, uma pessoa realmente que ama e gosta muito daquilo que faz e da PUC. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para não atrasar o início dos trabalhos, até porque o padre Valdeci e o professor Augusto já tinham atividades, eu também tenho realmente uma atividade daqui a pouco, talvez não demore tanto, ainda volte para dentro da nossa live aí. Como acontece todos os anos, tá? A gente sempre abre, eu e o professor Augusto, abrimos a CIPAT junto com o presidente, e esse ano é o padre Valdeci, da gestão de 2020 a 2021. Quando me perguntaram por que o padre Valdeci havia sido convidado, como ele mesmo me perguntou, eu aguardei até hoje para dizer qual foi o motivo, né? Como perguntaram, né, por que ele havia sido convidado à presidência da CIPA, a resposta era lógica e simples. Tá? A capacidade de trabalho dele era bem comentada como impressionante em vários cenários, além da direção da teologia, tá? Porque o padre Valdeci tem várias outras atividades, né? Dentro da mantenedora, do Conselho Universitário, pároco da Igreja São José Tadeu. E quando a gente resolveu convidá-lo, eu ainda disse o seguinte: eu acho pouco provável. Nós estamos falando que seria um diretor de um departamento. Acho que não vai ser possível. Acho que ele não vai aceitar. Bom, quando se começou a falar no nome dele, a gente começou a pensar o seguinte, analisando tudo isso que eu falei até agora, que nós tínhamos encontrado o perfil ideal. O difícil seria convidá-lo e ele aceitar, tendo em vista todas as atividades de dentro e fora da PUC. A sua aceitação ao convite para presidir a CIPA foi uma grata surpresa, na verdade, e realmente foi confirmada toda a sua capacidade de trabalho, né? Porque, afinal de contas, ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar em CIPA, não sabia nem do que seria isso, e conseguiu desenvolver uma estrutura dentro de uma coisa que ele não conhecia, né? Ele conseguiu fazer uma organização muito boa na CIPA, talvez a melhor organização que eu tenha visto nos últimos tempos. O que explica esse sucesso que ele está tendo em relação à CIPA? Primeiro, realmente, é que ele está sempre disponível e faz questão de se colocar disponível sempre para todos. Segundo, ele tem muita experiência também por toda a vivência que teve até hoje para facilitar e conduzir pessoas. Ele consegue ter
uma verborraia com as pessoas muito interessante. Ele dividiu essa CIPA, que é a primeira vez que eu vejo isso, em 4 subgrupos de trabalho. Eu acho que tudo isso, né, facilita mais ainda, porque cada um tem a sua responsabilidade dentro desses grupos. E, quando se junta a isso, acaba tendo algum tipo de retorno e que até aqui tinha sido um pouco difícil, né, que todos trabalhassem de forma conjunta. Ele faz questão de estar sempre presente no campus, inclusive com a visita técnica, colaborar com o mapa de risco. Tá? Ele fomentou a ativação de canais de comunicação institucionais entre os funcionários e a comissão, que ele chegou a comentar sobre isso. É o WhatsApp, é e-mail, é site, página do Facebook, Instagram. Nunca a CIPA teve nada disso, certo? Então, são iniciativas feitas por ele que eu acho que deram uma nova cara à CIPA, né? Até a identificação dos cipeiros, por exemplo, que era uma coisa que nós tínhamos feito no passado, depois caiu em desuso, ele reativou isso através dos botões, de braçadeiras. Eu acho que por tudo isso, né, ainda mais essa que nós comentamos, ele já comentou sobre a CIPAT. A CIPAT é sempre uma dificuldade de ser feita todo ano. Ele corajosamente resolveu fazer 2 vezes no ano. Não é simples fazer isso, não é simples. Ele percebeu até agora que a primeira já foi complicada. No próximo, como nós estamos presencial, talvez seja até mais complexo para se conseguir ter um quórum nessa CIPA, pelo interesse das pessoas, já que todo mundo hoje está em tantas lives ao mesmo tempo, tantas reuniões por Zoom ao mesmo tempo, e fica difícil isso. Mas ele teve a coragem da primeira agora e vai fazer a segunda no segundo semestre, com certeza. Acredito nisso. Bom, vou falar muita coisa mais, aí eu vou acabar tirando o tempo da doutora Patrícia, porque se eu for falar muito sobre tudo que já foi feito até agora, a palestra dela vai ficar reduzida. Então, eu acho que está no momento da gente ouvir algumas coisas interessantes, né? Porque ela vai falar sobre resiliência, como lidar com os tempos difíceis. Eu acho que é interessante. Eu, particularmente, já conheço o relato disso tudo, já conheço o que ela vai apresentar. Vou precisar sair, mas eu vou voltar com certeza, porque surgiu um caso aqui que eu tenho que resolver aqui dentro do departamento, mas eu vou voltar. Mas eu já conheço, então não vou perder muita coisa não, porque eu já ouvi isso várias vezes durante os treinos, eu já ouvi várias vezes. Então eu sei até os momentos em que eu vou conseguir voltar. É isso, eu agradeço ao padre Valterci, devolvo a palavra para ele para dar sequência à abertura da 29ª CIPAT. Muito obrigado, doutor Álvaro. Com certeza, nós teremos a segunda, sim, que será a 30ª, né? Com certeza. Quantas vezes? É a primeira vez, né? É a primeira vez? Hein? Mas em um ano é a primeira vez? Primeira vez. Não, só pode ficar tranquilo que vai sair. Nós fazemos uma por ano. Olha, eu fico tranquilo que vai sair. Professor Augusto sabe disso. Então você tenta fazer muito tranquilo. Inclusive, assim, eu gostaria também, então, muito obrigado ao apoio. O senhor tem sido figura-chave neste sentido. O senhor lembrou bem, nunca pensei, nunca sonhei em trabalhar com a CIPA, mas hoje eu tenho dito para todo mundo que a CIPA é um dos melhores canais para se conhecer a PUC-Rio, porque a gente lida com funcionários, com representantes também da instituição, e isso ajuda muito. Depois a gente descobre as alegrias e as agrúrias da instituição, da universidade, do prédio, de cada janela, de cada buraco, de cada corredor, de cada pilotis. Isso é muito bonito. Eu tenho dito que é um dos melhores ambientes para se conhecer a instituição. E o time, essas 18 pessoas, entre professores, funcionários, é um time excelente. Então, minha gratidão a todos pelo trabalho. Professora e doutora Patrícia,
A palavrinha inicial, resiliência, na tradição longa, tradição cristã, bimilenar, ela tem sido colocada a partir de palavras como fé, confiança, perseverança, e isso é muito importante, né? Eu acredito que a sua abertura hoje, ela tem muito a nos dizer em tempos como este, pandêmicos, já tinha, entre aspas, nos tempos chamados normais, né? Os desafios são muito grandes, a universidade soube reinventar-se em março do ano passado, ela tem conversado muito sobre o possível retorno. Eu já estou dizendo que nem me atrevo a dizer em pós-pandemia, porque nós pensávamos num pós muito rápido, isso não aconteceu, nem acredito que vai acontecer agora. Por outro lado, todos nós soubemos encontrar maneiras de poder lidar com esta situação e de uma reinvenção muito grande. E a PUC-Rio tem se destacado na capacidade entre os seus dirigentes, o quadro de professores e professoras, o quadro de funcionários e funcionárias, na capacidade de reinventar-se. Atrás de tudo isso, não tenho dúvida, está um amor muito grande a esta instituição que já poderíamos colocar quase que anciã, porque 81 anos, ela caminha ali, então, para aquilo que nós poderíamos falar, a idade da plena maturidade. Ela demonstrou-se realmente madura. Então, obrigado por sua fala, obrigado por trazer um tema tão significativo em um momento como este. Obrigado também por esta adesão, assim, muito bonita. Foi convidada, aceitou, e nós podemos ver que foi com carinho, porque os sorrisos que a senhora já deu aqui confirmou isso daí. Então, muito obrigado, passo a palavra à senhora e me despeço aqui de todos, deveria entrar ainda depois no final, e ficarão com a senhora os nossos 4 outros ali do grupo. Saúdo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelos vários meios também. Então, que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine e nos ajude neste tema. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada ao senhor. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pela sua gestão, junto com a Daniela Trindade, uma pessoa maravilhosa, com potencial enorme, uma vontade imensa de contribuir nesse empenho, eu sou testemunha disso. Então, parabéns. Gostaria de cumprimentar o nosso vice-reitor, professor Augusto Sampaio, também, o coordenador do SESMIT, doutor Álvaro Rodrigues, e todos que estão aqui, todo esse time, que o senhor tem, assim, um privilégio de ter, que o senhor possa desfrutar de todos os resultados, aí, que essa equipe aí, esse time é de muito alto nível mesmo, e todas as pessoas empenhadas, né, nessa realização. Muito obrigado. Então, desejo, assim, uma boa sorte aí na gestão de vocês, e para contribuir, né? E assim também desejo eu contribuir para esse empenho da universidade de levar o bem-estar, contribuir para esse momento pandêmico, né? Então, assim, e gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, também todos que depois vão assistir também essa apresentação e essa abertura, o que me deixou muito feliz também, né, de estar aqui na palestra de abertura. Então, quando eu fui convidada para participar, a Sinara me enviou o convite, né, representando aí, eu fiquei pensando num tema que fosse relevante, né, para esse momento e que tivesse também um potencial para ajudar as pessoas a lidar com esse momento tão desafiador, né? Porque, na verdade, nós costumamos encarar as nossas adversidades como um período que nós não gostaríamos de estar vivendo. Ninguém gostaria de estar vivendo o que nós estamos passando, também pelo tempo, né? E a gente costuma lidar com o tempo, um tempo linear. Então, nós não estamos muito acostumados nem com as mudanças e muito menos com esses desafios que a gente preferia que eles não existissem. Mas eles são inevitáveis, não é mesmo? Fazem parte da vida e convém que a gente aprenda a conviver com isso e que possamos também, de alguma maneira, driblar essas situações, e isso é possível, sim. Então, a resiliência vem nesse sentido, porque nisso ela pode nos ajudar após os nossos traumas. Ele é um recurso muito importante para depois do que a gente vivenciou, perdas, traumas e dificuldades,
mas ela vai além, ela oferece também a oportunidade de a gente promover o bem-estar, a paz e o amor. Talvez isso seja a novidade que eu gostaria de trazer aqui para vocês. E aí depois eu fiquei pensando, em seguida eu pensei assim, mas como é que eu vou apresentar esse tema? Porque muitas pessoas já conhecem, inclusive teoricamente. Então foi aí que eu pensei que eu pudesse contribuir com a minha experiência profissional clínica, de atendimento clínico há quase 40 anos, né? Fazendo atendimentos clínicos no consultório, em ONGs, com trabalho voluntários. Então, eu me formei em 1982, né? E ao longo da vida eu fui acumulando algumas formações, entre elas a psicanálise, eu fiz especialização em psicopedagogia, aconselhamento e dependência química, psicologia positiva, terapia narrativa. Então, hoje eu pensei, imaginei que eu pudesse contribuir com essa minha experiência clínica e fazendo como? Como é que eu imaginei isso? Trazendo para vocês uma ferramenta da terapia narrativa, com a abordagem da terapia narrativa. É uma ferramenta muito simples, tá? De alcance tanto individual como também coletivo, para momentos como esses desafiadores, e que vocês tivessem um gostinho do que a gente pode fazer num atendimento psicológico. Talvez algumas pessoas já tenham passado por isso, né? Já tenham passado por algum tipo de psicoterapia, talvez alguns não tenham a mínima ideia, mas o que hoje eu gostaria de trazer aqui é uma experiência que já a gente aplica nos atendimentos, nos ajuda muito, e é claro que devido às limitações do espaço, aqui não é um contexto terapêutico, mas é uma ferramenta que vai nos ajudar a iluminar muitos aspectos dessa força que todos nós temos, essa força natural que todos nós temos. Então, é com essa minha intenção que eu gostaria, então, de começar, né, a conversar com vocês, e também eu desejo contribuir aqui com vocês para que vocês saiam daqui com alguma coisa para realmente, efetivamente, ajudá-los a atravessar e a driblar esses momentos que estão passando, e que saiam daqui também com a sensação de que valeu a pena assistir a palestra, estar aqui, vai fazer valer a pena as pessoas que estiverem aqui, né? Esse tempo que dedicaram aqui. Eu já agradeço já antecipadamente, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu trouxe uma apresentação em slides, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui. Opa, consegui. Deixa eu ver aqui, modo apresentação. Foi? Agora foi. Então, estou vendo? Tá tudo bem? Então, é isso. Então, esse é o tema, é o motivo pelo qual a gente já sabe, né? Muito bem lembrado pelo padre Valdeci. Quando a gente pensa em resiliência, muitas vezes a gente pensa até numa coisa que causa muito esforço. Mas, assim, tudo que eu vier falar hoje sobre esse tema, ele vai estar banhado da psicologia, né? Da onde que eu vim, da onde que eu investi muito tempo da minha vida estudando. Eu amo estudar, amo estar com as pessoas. Então, é isso que eu gosto de fazer, ajudar as pessoas a encontrar soluções ou caminhos alternativos para lidar com os seus desafios, e também, e principalmente, ajudá-las a identificar e usar os recursos internos que elas têm, para seguir em frente sempre com muita fé e com a esperança. Então, é isso. Resiliência. Como lidar com esses tempos difíceis? Esse termo ele ficou muito popular, ou melhor, ele veio da física. Eu não encontrei, eu gosto sempre de buscar a origem das palavras, mas eu nem tive tempo assim para procurá-la, mas de qualquer maneira ela vem do latim, resiliência, e é usado para muito quando a gente fala de resiliência, a primeira coisa que a gente se refere, historicamente falando, é da física, dessa aplicação dessa palavra para descrever uma propriedade de um material, né, que submetido a uma força, ele muda o seu estado original, mas na ausência daquela força, quando ela já não existe mais, ele voltaria, retornaria a esse estado original dele.
Então, então nós estamos falando da aplicação de uma palavra, tá, que foi usada, aplicada na física. Para o ser humano, isso não é bem assim, não é mesmo? Porque para a gente nem interessa tanto a gente voltar ao normal do que estava antes. Interessa, assim, a gente aprender com a experiência, uma oportunidade de podermos ampliar o nosso entendimento sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que a gente precisa iluminar, que é uma oportunidade mesmo, quando nós temos um obstáculo ou um desafio a ser enfrentado. E, enfim, então, para nós, ele não seria nem só voltar a um estado original, mas seguir adiante mais crescido, com mais experiência, mais forte, se é que a gente pode dizer assim. E também esse uso foi usado na ecologia, que é a capacidade também de recuperação de um ambiente frente a um impacto, uma tempestade, uma queimada, e como esse terreno, né, essa vegetação volta, talvez não como era antes, mas tão ou mais fértil como antes, né, desse fenômeno que foi, dessa agressão, enfim, dessas maneiras todas. Então, dessa maneira, assim, nós não somos... A ideia que eu quero apresentar hoje está muito longe da física, porque nós não somos objetos, na verdade, nós temos uma força natural nossa e que podemos desenvolvê-la, isso é uma boa notícia também. Não existe alguém que nasceu pronto, nasceu forte, ou que estejamos fortes o tempo inteiro. Não é isso, tá? Não tem essa ideia. Então, o que eu vou falar hoje? Ele vai ter, lógico, banhado pela psicologia, mas vai se aproximar bem da ecologia. Eu vou usar porque essa ferramenta que eu vou trazer para vocês, ela se chama Árvore da Vida. Então, é uma metáfora com a natureza vegetal, né, que traz aí vários ensinamentos para nós, é só a gente apreciar. E essa ferramenta é uma metodologia que foi criada para a gente contar histórias de uma forma diferente. E ela tem todo um embasamento teórico da terapia narrativa. Vamos ver que... saber só um pouquinho da história para saber aonde que eu vou levar vocês aqui, tá? Essa abordagem é recente, dentro da psicologia, da década de 90, o Michael White e David Epson. O Michael White faleceu precocemente, tem uns 10 anos, muito novo ainda, mas é uma abordagem dentro da psicologia cujo olhar é para a história que as pessoas contam sobre elas. Porque quando a gente chega um cliente para nós, para o consultório, geralmente a pessoa chega com uma história assim saturada de um problema, né? Então, ela vai para lá sofrendo porque ela criou uma história e todos nós contamos histórias. Mas quando uma pessoa chega ao consultório no sofrimento, ela conta aquela história e que, ao mesmo tempo, obscurece outras histórias que também aconteceram na linha do tempo da vida dela, mas que elas não aparecem devido à história predominante de sofrimento, de dor, de perda, seja um diagnóstico difícil de uma doença, seja um desemprego, uma decepção amorosa, enfim, algo que você não conquistou, uma frustração muito grande. E uma outra, não sei se está aqui nesse slide, vamos seguir um pouquinho só. Isso. E tem uma outra coisa interessante, porque a presença do terapeuta, do psicoterapeuta que trabalha com essa abordagem, ele é muito colaborativa. Ela vai estar lá acompanhando as histórias que as pessoas têm e muito interessado, colocando a curiosidade a serviço de encontrar essas histórias que estão obscurecidas, que ficaram lá esquecidas, porque foram dominadas pelo conteúdo, pela situação. Então, a primeira coisa que a gente faz, nosso compromisso, separar a pessoa do problema. O problema é o problema, seja ele qual for aí, conforme eu falei para vocês, perda, separação, diagnóstico difícil, né, de doença crônica, irreversível, qualquer que seja o problema. A pessoa é maior do que o problema.
Então, isso já é uma abordagem de muito acolhimento e que já traz por parte do terapeuta acolhimento e o interesse em buscar uma alternativa, construir entendimentos alternativos e para que ele possa ser autor da sua vida e escolher uma melhor história para contar daquela data em diante, tá? Eu vou dar um exemplo assim para vocês, só para vocês terem uma ideia do que acontece dentro de um consultório, né? Vamos dizer assim. Mas não, como é que chega a história? Por exemplo, se eu quero contar, se a pessoa chega, é uma história fictícia só mesmo para ilustrar. Ela chega com uma história, ela quer contar uma história, qualquer um pode ser, de péssimo motorista, tá? Aconteceu um acidente, ela se envolveu com um acidente, e aí ela vai procurar uma ajuda, e o primeiro discurso dela, a narrativa dela é a seguinte: tem um título, né? Porque narrativa, pensem assim, narrativa, eu tenho um título. E até eu vou já sugerir para vocês, que título vocês dariam para esse momento da vida de vocês? Ou uma área específica da vida de vocês. Então, nesse exemplo fictício aqui, vamos dizer que a pessoa chegou lá com a história de que ela é uma má motorista. Ok. E aquilo está afligindo, está deixando a pessoa angustiada e ela não consegue desenvolver mais nenhuma outra coisa, porque ela carrega aquilo como má motorista e espalha para todas as outras áreas da vida dela. Então, ela acha que ela não vai conseguir fazer mais nada da vida, se identifica com aquilo. Então, ela é a má motorista. E aí é lógico que quando você vai ouvir a história da pessoa, ela vai contar fatos que aconteceram realmente, mas que vão reforçar essa história, porque ela tem que fazer sentido para a pessoa. Então, ela vai contar quando ela se acidentou, quando ela não conseguiu trocar o pneu, enfim, quando deixou a luz ligada do carro, quando quase atropelou alguém. Enfim, vai contar também como foi o exame de autoescola, que por pouco, que só passou mesmo por sorte. E assim você vai ouvindo aquelas queixas, né? São histórias, são fatos reais, mas que ela usou, né? Foram usados para a narrativa, para sustentar uma história de uma má motorista. Agora vejamos uma pessoa que chega com uma história de uma boa motorista, né? Então, a boa motorista, ela vai dizer: olha, nunca me envolvi em acidente, né? Não tenho nenhuma pontuação na carteira. O que mais? No exame, olha, foi difícil o exame, mas eu me preparei para o exame foi difícil, mas eu me preparei. Fui muito bem no exame, sei fazer baliza muito bem, todas as vezes que eu renovo carteira, eu me dou bem também no teste, enfim. E aí ela vai contar todos esses eventos que aconteceram ao longo da vida dela, que confirme que ela é uma boa motorista. Mas vocês acham que ela nunca, por exemplo, subiu no meio-fio? Ou que fez um amassadinho ali sem querer, que ninguém nem tenha visto, nem ela percebeu? Que algum dia ela largou o farol ligado, descarregou a bateria? Ela vai também ter essas inconveniências que acontecem com todo mundo. Só que isso, para ela, vai ficar periférico. Ela não vai nem lembrar disso, porque isso não vai torná-la, vai sustentar essa história que ela quer contar para a gente de uma boa motorista. Então, assim que a gente trata, a gente acolhe as histórias das pessoas. E por isso que elas são as feridas, porque elas que sabem das suas próprias histórias, tá? Então, é nesse sentido aqui. Então, nós vamos só ajudá-las aí a reconhecer o que a torna uma boa motorista, porque aí são os recursos que ela tem, para que ela possa transferir para outras áreas da vida dela. Gente, olha, se vocês quiserem me interromper, fazer pergunta pelo chat ou abrir o microfone, por favor, tá? Estejam à vontade, porque para que a gente possa continuar. A Árvore da Vida, na verdade, foi uma ferramenta, uma ferramenta usada no mundo inteiro hoje, tá? Ela foi criada principalmente com a ideia dessa, que eu não sei pronunciar bem, aqui, Caseo Kinobi, da África, é uma psicóloga, que ela tratava de crianças órfãs devido aos pais, né, contaminados com o vírus HIV. O que ela percebia? Ela fazia grupo com aquelas crianças para ajudar a acolher, né, porque todo mundo sabe quanto é bom falar do trauma, né, como aquilo alivia. Todo mundo já até acho que teve essa experiência de estar com um problema, uma dificuldade, desabafar com um amigo, um especialista, ou até mesmo com um padre, um conselheiro,
e o alívio que aquilo traz, né? Já o primeiro benefício já é esse. Só que depois, o que ela percebeu? Que aquelas crianças, elas retornavam para os seus lares, algumas para os avós, e ali os avós também sofriam muito com aquilo tudo, porque tinham perdido os seus filhos, né? Aqueles que tinham para onde voltar, outros eram abrigos. E ela percebia que todas as vezes que voltavam para aquele grupo de encontro terapêutico, eles contavam de novo aquela história de traumas. E ela disse assim, gente, a gente está retraumatizando essas pessoas, porque elas só falam da mesma coisa. Não é possível, nós não somos só isso. Isso faz parte da vida. Mas nós não somos só isso. Como é que nós vamos fazer para fortalecer essas crianças? Então, essa foi o propósito dela, e ela criou essa metodologia. Nós chamamos disso de uma metodologia. Seguinte, uma experiência carioca de construções narrativas. Em 2008, a professora Regina Jardim, que está na foto em cima aqui do meio, tá? Ela é professora da PUC, Rio, supervisora do SPA. Ela criou esse grupo chamado Jardim das Narrativas, com alunas recém-formadas da PUC, que trabalharam com ela no SPA e que tinham interesse em continuar com esse trabalho nos seus consultórios particulares, né? Então, eu e ela éramos as veteranas, né? Mas essas meninas aí, essas jovens hoje, né? Passado esse tempo, mas ainda continuam jovens, né? Nós formamos, então, esse grupo. Nós nos reuníamos semanalmente, às segundas-feiras, na sala do Dr. Álvaro Rodrigues, que cedia para a gente, para que nós estudássemos, teoricamente, a terapia narrativa, a bibliografia até então toda em inglês, e nos interessava muito, e era do nosso interesse. Nós já estávamos estudando desde 2008 essa metodologia da árvore da vida. Inclusive, cada uma de nós passou pela metodologia, porque ela é longa, né? Ela tem umas etapas que eu vou apresentar a seguir. Então, para que a gente, terapeuta, possa aplicar, nós passamos também pelo processo. Então, foram 2 anos de estudos intensivos, regulares, conforme eu falei para vocês, até que, em abril de 2010, houve muita chuva, inundações, e uma das comunidades afetadas foi a da Rocinha, próxima da PUC. E lá, então, chegou até o departamento de psicologia um pedido de ajuda. As assistentes sociais da prefeitura foram até lá. Essas pessoas, elas foram abrigadas no clube, o Moarama. E então a professora Regina Jardim, como nós já estávamos com muito interesse em aplicar essa metáfora da árvore, ou melhor, essa metodologia, ela chamou a gente e falou assim, gente, que tal a gente não aplicar a metodologia que não caberia naquele espaço, mas vamos nos inspirar e oferecer alguma coisa para essas pessoas que estão passando por esse momento? Então, vamos usar essa metáfora da árvore da vida? O que vocês acham? Então, nós topamos, nós aceitamos esse convite, fizemos a visita ao clube, fizemos 2 visitas prévias até a gente aplicar a ferramenta. E o que nós encontramos lá na primeira vez? Aqui eu não botei a foto que eu não encontrei, mas a gente encontrou eles almoçando. Gente, um cheiro maravilhoso, uma comida maravilhosa, uma organização, ninguém se empurrando, todo mundo se alimentando, um cuidando do outro. Olha, nós saímos de lá assim bem encantadas com tudo que a gente viu, né? E mais inquietas ainda, porque nós que somos psicólogos, a gente também se inquieta com esse fenômeno humano, da onde vem essa força, como é que de organização, de solidariedade, o que as ajuda? Será que tem algo que as ajudem, né, efetivamente a atravessar isso? Vocês veem, isso aqui é uma foto está um pouco distorcida, né, para não identificar as pessoas, mas é dentro de um cômodo lá do clube, né? Então, eles se organizaram de uma tal maneira e tinham esperanças de sair dali, sabe? Eles eram muito esperançosos. Eles já naquela ocasião ganhavam um auxílio material da prefeitura, né? E ali eles se organizavam.
Então, a nossa proposta inicial era fazer isso com um grupo de jovens, que nós identificamos que eles não era um grupo que não tinha ainda recebido nenhum tipo de auxílio psicológico. Os adultos já tinham e, bom, o nosso objetivo foi os jovens. Mas, pela nossa surpresa, no dia que nós chegamos lá, os jovens não estavam lá, era um feriado, e muitas famílias estavam num evento evangélico, então não estavam presentes. As famílias que ficaram tinham crianças. E foi o que nós encontramos, foi o cenário que nós encontramos. O primeiro imprevisto, né? Nós nos preparamos para fazer toda uma abordagem, todo um exercício com os jovens e encontramos as crianças brincando, cantando, e também, como nós estávamos com o microfone, também participamos disso de uma maneira bastante lúdica, já também que é uma ferramenta lúdica. E aí foi que pensamos assim, já que nós estamos aqui, vamos aproveitar, vamos tentar convidar essas crianças aqui. E elas aceitaram. Então, é uma das primeiras lições que a gente pode tomar para a gente. Que as crianças, elas vivem muito o momento presente. Elas estão muito abertas para receber, para as novidades. E muitas vezes, à medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos perdendo esse encantamento pelo que é novo, né? Pelas mudanças. E aí, às vezes, a gente resiste tanto a mudar. Então, só que a novidade, a notícia boa é que nós temos uma capacidade grande de adaptação. Então, não precisamos ter medo. Nós podemos enfrentar qualquer tipo de mudança e sair dela muito bem. E aí foi assim, eu vou, logo a seguir, eu vou contar como é que é a metodologia e qual foi a nossa proposta, que, claro, foi adaptada. Mas a ideia era que... Então, vocês veem as fotos aqui, estamos aqui é a minha filha, a Roberta, está lá, escolhi essa foto para trazê-la para cá, para senti-la mais perto de mim. Né? Então, a proposta da metodologia original é essa: desenhar sua própria árvore da vida. Imagina essa metáfora. A vida, né? A natureza, que nós somos fortes, resistentes. A árvore é resistente porque está viva. Né? Nós estamos vivos. Então, aqui eu vou falar dessa força que nos anima, os seres vivos. E essa metodologia permite o quê? Que a gente vá aos poucos entrando em contato, iluminando todos esses aspectos importantes da nossa vida. As nossas raízes, nossas competências, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos torna mais humanos. Porque eu acho que um efeito da pandemia, e eu acho que nós podemos aproveitar muito, é a gente voltar esse olhar para o humano, do que nós somos humanos, né? Esse olhar da humanidade. Então, o processo de aplicação consiste, em primeiro lugar, desenhar. E agora eu vou fazer só um instantinho aqui para fazer um convite para vocês, aqueles que se sentirem à vontade, quiserem participar. Eu tive a ideia de trazer alguns exemplos pessoais, algumas reflexões, e para ir visitando cada parte dessa árvore. Então, quem se sentir à vontade, eu acredito até que vai se beneficiar, fazer algumas anotações, quem sabe ousar também fazer a sua árvore da vida agora aqui, mesmo que seja breve, né? Não temos nenhum compromisso terapêutico propriamente, mas acredito que vocês possam, até quem faz terapia, levar para os seus terapeutas, ou pode despertar a vontade de vocês para passar por algum processo psicoterapêutico. Então, quem tiver vontade, pode lá pegar o seu papel, um lápis, uma caneta, não precisa compartilhar, mas também eu adoraria também, se vocês quiserem interagir conosco, tá bom? Comigo aqui. Então, vamos lá. Então, a primeira parte, vamos lá, são as raízes. E aí, o que são as raízes? Das nossas heranças, de onde a gente vem. Todos nós temos uma identidade que a gente se identifica pelo lugar de origem da gente, que influencia também muito da gente, da maneira como a gente vê, como percebe as coisas que acontecem conosco. Sim, porque resiliência, ela tem muito mais a ver com a maneira como a gente reage com aquilo que nos acontece, do que propriamente com o evento que aconteceu. Então, nesse momento é muito importante a gente perceber
como é que o meu país, a minha cidade, o meu estado, a minha família reage nos momentos desafiadores? Qual a resposta? O que eu aprendi com essas pessoas? Né? Quem me ensinou positivamente? E está tudo na raiz. Vocês imaginam a metáfora aqui da árvore, né? A gente precisa regá-la, né, para colher os frutos. Eu tenho algum lugar preferido da minha infância que eu guardo na minha memória? Uma música ou uma dança que represente aquele local, que é onde o meu local de origem, que muitas vezes muitas pessoas nem estão mais não vivem no seu local de origem. Então, essa é a raiz, as raízes. Nesse momento, a gente entra em contato com isso. Em seguida, tem o chão, que vai representar o quê? O momento presente, de onde a gente vive, quais as atividades nossas do dia a dia, né? As coisas que nós nos apegamos para nós continuarmos vivos, o que nos anima, né? Quem procura quando precisa de ajuda, e qual de nós que não precisa de ajuda? Eu costumo, quando eu recebo no consultório, né, alguém diz assim, porque fulano precisa. Terapia nem sempre é para quem precisa. Quem precisa vai se beneficiar muito. Mas a terapia também, ela é para as pessoas que querem conhecer o funcionamento da mente, como é que a gente pensa, é esse espaço de acolher todos os nossos sentimentos, sem julgamento. Isso é muito bom, né? Tem esse lugar seguro para que a gente possa falar de coisas, às vezes, muito difíceis. E, então, esse é o chão, é esse momento presente, tá? O que nós estamos acontecendo? O que está acontecendo nesse contexto nosso hoje, da pandemia? O que a gente encontra hoje, e eu encontro também, e o que eu percebo as pessoas falando, de desespero, de falta de esperança, uma falta de perspectiva de que alguma coisa boa pode acontecer. E nesse momento eu posso afirmar para vocês, a esperança é a maior aliada da resiliência. Mais adiante nós vamos poder refletir mais um pouco sobre isso. O tronco vai falar das nossas capacidades, das nossas habilidades, daquilo que a gente gosta de fazer, né? Aquilo que a gente faz bem, com quem nós aprendemos determinadas habilidades. Isso era muito lindo, as crianças, eu não trouxe as respostas dela, mas eram lindo quando ela dizia assim, eu aprendi a cozinhar. Aí a gente dizia, que histórias você tem que torna você um bom cozinheiro? Aí eu aprendi com a minha avó, eu aprendi com a minha mãe. Tia, eu cuido dos meus irmãos enquanto a minha mãe trabalha. Gente, as pessoas têm um brilho nos olhos para contar aquilo que elas fazem bem. Tá? Seguindo, os galhos. Os galhos, a gente está sempre querendo buscar alguma coisa, alcançar alguma coisa, né? E quando a gente sabe que a habilidade que a gente tem, isso nos impulsiona ainda mais a sonhar, a desejar. E todos eles, alguns deles diziam, tia, eu cuido muito bem dos meus irmãos, eu quero ser médica, eu quero ser que nem você, ou eu quero ser professora. Nós ouvimos respostas encantadoras quando nós chegamos nessa parte do desenho, né? Do exercício. Então, o que você quer? Quais são os seus sonhos? Aqui está no original, porque a gente aplica também para os adultos. Não foi o caso naquele momento. O que te deu, o que te dá força para segurar esse sonho? Que pessoas ajudaram a manter esse sonho? Alguém te ensinou esse sonho? Essa parte da terapia, gente, é tão impressionante, é tão rica, porque às vezes a pessoa diz assim, eu tenho uma meta, não, eu tenho um sonho, mas nunca vai dar certo. Não, é lá da infância, já está lá no passado, eu já não tenho mais nem tempo para isso. E aí a gente pergunta assim, eu pergunto, quem mais sabe sobre esse sonho? E é um efeito que tem dentro da gente muito grande. Às vezes a gente guarda o sonho dentro da gaveta. Às vezes a esperança está lá escondida, né? E nós precisamos trazê-la à tona para ela dar uma luz para a gente. Então, esse momento é muito lindo. Aliás, todos eles são muito ricos. Depois vem as folhas, que representam as pessoas importantes, vivas ou mortas, animais de estimação, personagens, super-heróis, aquelas pessoas que nos inspiram, que às vezes a gente olha assim para ela com uma admiração e a gente vai tentando até fazer um modelo, né? Modelar, fazer como elas fazem. E isso é muito bom para a gente, em alguns momentos que a gente não sabe por onde começar.
Então, a gente saber que tem pessoas que já passaram por isso antes, né, por muitas situações, e essas pessoas nos encorajam. Poxa, se aquela pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. E isso pode trazer um fator muito gerador de esperança e de força para a gente continuar os nossos sonhos. Os frutos. Os frutos são os presentes que a gente recebe. Aí eu pergunto para vocês, quais foram os presentes significativos, materiais ou não, atos de carinho, de cuidado que vocês tiveram ao longo da vida, nesse momento da pandemia, com quem vocês puderam contar, né? E aí pensar assim, alguém me deu atenção. Imagina, eu estava tão desesperada, não sabia o que fazer, preocupada com o resultado do exame. E aí a gente pergunta, a quem você recorreu? Por que você acha que essa pessoa te deu atenção? Ou te deu esse presente, que a atenção também, né? Doou aquele tempo para a pessoa, né? Porque no presente aqui pode ser doar uma habilidade, um auxílio material, direto, às vezes indireto, dando uma indicação, uma palavra, indicação de um livro, indicação de um terapeuta, enfim. E nesse momento é o momento da gente reconhecer que nós não estamos sozinhos. Nós recebemos muitas graças. E por elas nós percebemos o quanto nós temos coisas boas, independente daquele período difícil pelo qual nós estamos passando. Eu não sei se vocês conhecem uma história da Poliana. Poliana é da literatura infanto-juvenil, e durante muito tempo ela ficou marginalizada, né? Marginalizada não, quero dizer, que foi usado de uma maneira jocosa, quando queria dizer de uma pessoa com muita esperança, que não via a realidade. Então, ficou muito associado com isso. É o jeito Poliana de ver. Mas no livro, a autora sugere que o jogo do contente. Então, a Poliana, ela fazia um jogo do contente. Toda vez que alguma coisa ruim acontecia com ela pensava que o pior poderia ter acontecido e não aconteceu. E ela era grata por aquilo, não ter acontecido. Então, eu acho que a história da Poliana, ela revela uma coisa, uma lição muito importante para nós. E que a gente possa agradecer por todas as coisas que a gente tem, de bênçãos que nós temos, reconhecê-las, e também agradecer pelas coisas que não aconteceram de pior conosco. Isso é muito importante e isso nos dá muita força para seguir em frente. As flores é aquilo que eu posso oferecer e contribuir com o mundo, e cada um vai fazer do seu próprio jeito, porque todos nós nascemos para ser aquilo que nós devemos ser, né? Imagina a metáfora da semente. Imagina que nós sejamos, cada um de nós é uma semente, que guarda ali todo o potencial para ser aquilo que veio para ser no mundo, com as suas características e com o potencial de aperfeiçoamento. E como que a gente faz esse aperfeiçoamento? Como diz o Jung, esse processo de individuação, no autoconhecimento, conhecendo as suas virtudes, as suas qualidades humanas e, principalmente, contribuindo. Para quê? Para um mundo melhor, mais compassivo, com mais amor. É isso que nós viemos fazer aqui. É igual a árvore. Se você planta a semente lá da maçã, você vai colher a macieira. Mas aí tem um processo todo que precisa ser regado, precisa ser cultivado, precisamos cuidar dessas condições para que essa pessoa, para que essa macieira, então, produza os frutos, né? Então, ela vai... Essa parte também é muito... Aliás, são todas muito lindas, porque a gente reconhece que nós temos uma contribuição muito importante, inclusive para a mudança do mundo, daquele mundo que nós queremos ter e viver. E isso é possível. Mas é importante que a gente conheça, então, quem somos nós, para onde a gente está direcionando a nossa vida. Até aqui está tudo bem, gente? Está tudo bem? Tá? Não sei se eu estou falando muito rápido. E tem a segunda parte é a floresta da vida. E nessa parte as pessoas são convidadas, quando é feito em grupo, quando é feito em família também, no consultório a gente faz isso.
E quando não, a gente está aplicando essa ferramenta individualmente, a gente pede que ela compartilhe isso com outras pessoas, que sejam testemunha também desse processo, dessa árvore da vida, que ela construiu naquele momento psicoterapêutico. E a Floresta da Vida é isso. Então, nós fizemos isso, nós conseguimos fazer, colocar todas as árvores no muro, né, lá do clube, pendurá-las e ver a beleza que é ver a floresta, cada um contando uma história, né? Que nesse momento a gente convida alguém espontaneamente, voluntariamente, se quer contar alguma história e como foi se descobriu alguma coisa e como que pretende viver com aquilo que aprendeu naquele momento, levar para a sua vida. Então, é isso aí que acontece nesse momento da metodologia. E vem esse momento também, quando vem a tempestade, porque a tempestade aqui é comparada aos perigos, às adversidades, aquilo que está acontecendo naquele momento, e a gente usa essas metáforas também para perceber e que as pessoas reconheçam os seus recursos. Até aí, nós já caminhamos, né? Se vocês perceberam, nós fomos caminhando, levando potencialmente para esse momento, né? E perguntando para as pessoas, porque, se vocês lembram bem, nessa abordagem da terapia narrativa, o cliente ele é especialista na sua vida. Ele precisa se apropriar de tudo que ele já sabe. E ele sabe, tem um saber que nós precisamos legitimar. Então, foi isso que a gente faz nesse momento, é isso aqui. Tá? O que a pessoa já fez? Até vocês já devem ter passado por momentos muito desafiadores na vida de vocês. Mas talvez tenha esquecido quais foram os recursos que foram usados. Nesse momento é o momento ideal para a gente resgatar o que ajudou a atravessar outros momentos anteriores. E agora eu convido vocês, quem quiser, eu vou agora, aos pouquinhos, vou agora compartilhar algumas reflexões, vou também dar alguns exemplos pessoais e sugerir que quem quiser compartilhar agora esse momento aqui da sua história, fiquem à vontade, ou anotem e possam aproveitar isso depois como uma ferramenta útil para vocês, tá? Então, agora na parte da raiz. Não viemos do nada, nós temos memórias, lembranças de momentos divertidos, que rapidamente, às vezes, a gente esquece, né? História de algum valor familiar, histórias que nós aprendemos na infância, de algum valor também, mais coletivo ou religioso até, né? Pessoas significativas. Aí eu vou agora compartilhar, e fui visitar, eu queria até agradecer a oportunidade, porque preparar essa apresentação foi muito bom para mim, em vários aspectos, porque eu fui resgatar esse trabalho, me trouxe muita alegria rever isso tudo, e revisitei também o meu baú de boas e significativas lembranças. Quem aqui nunca ganhou um beijinho quando caiu? Ou quem já principalmente quem anda de bicicleta, quem aprendeu a andar de bicicleta, como foi esse aprendizado, né, da bicicleta, cair, levantar. Tem muitos ditados, né, que a gente pode relacionar com resiliência. Caiu 7 vezes, levanta 8. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Né? E a gente usa muito isso com a minha neta, né, agora que está andando de bicicleta, a mais velha. E levanta, levantou, caiu, levanta, sacode, vai, segue. Né? Então, tem muito isso. Ou então, machucou, um beijinho cura muita coisa, não é mesmo? Isso a gente aprende na infância. Né? E hoje a neurociência já indica e confirma de que um toque físico ele pode curar um sofrimento psíquico e ajudar também a amenizar a dor física. E aí, recentemente circulou na mídia aquela luva térmica, né, que a enfermeira teve a ideia de colocar sobre a mão de um paciente, né, e para aquecer as extremidades. Aquilo é feito, sim, é um procedimento, mas a ideia delas foi dar um volume naquela luva para dar a ideia de uma mão humana ali, de calor humano. Olha só a importância disso. Às vezes a gente esquece desse recurso. Lembre-se desse recurso. Afinal, aqui eu estou querendo só lembrar a vocês tudo que vocês sabem. Então, vamos lá. Bom, aí na minha infância, né, eu fui lá.
eu era pequena, morria de medo de cachorro, não sei quanto a vocês, né? Então, o meu medo fazia eu ver o cachorro enorme, tá? O cachorro era aqui, pequenininho, inofensivo, e ele me parecia desse tamanho, né? À medida que ele chegava até perto, ele cada vez maior para mim, na verdade. Então, isso acontece muitas vezes conosco. Nós tememos aquilo que a gente desconhece, é normal. Nós precisamos acolher todos os nossos sentimentos. E acho que a pandemia, ela trouxe isso também muito à tona, essa nossa vulnerabilidade. Todos nós temos um ponto vulnerável, um lugar onde a gente tem mais medo, onde temos mais fragilidades. Mas isso não tem nada demais, nós somos humanos. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos aceitar. E permitir sermos humanos, com todos os tipos de emoções. E o medo é um deles. Tá? A ausência do medo cria problemas, né? Porque você vê muitas pessoas aí adotando comportamentos de riscos, porque o medo ficou lá para trás, né? Ficou prudente, ficou muito arriscado. É aquela pessoa que se arrisca sem medir as consequências, né? E também, né, o medo também não deixa a gente arriscar, às vezes, na vida, ou nem experimentar coisas novas. Então, ele é nesse sentido, a gente precisa medir, graduar, moderar esse medo. Quando ele ficar muito grande, cada um de vocês, eu acho que já lidou com uma situação de medo, vai encontra um recurso para isso. O animal, ele tem um recurso natural que nós temos também, que para a gente, então, ele é automático, que é quando a gente tem medo numa situação adversa, algum inimigo, alguma coisa que nos ameace, a gente quer lutar ou fugir. Muitas pessoas ou minimizam, dizendo que não tem nada acontecendo aí no mundo, negam, né, aquela situação por medo, tá, gente? É a maneira como reage àquilo que está ameaçando, tá bem? Eu estou colocando nesse contexto do medo. Algo você, diante de uma ameaça, que não às vezes é real, às vezes não, o nosso cérebro reage automaticamente, sem que passe isso pela nossa consciência. Então, a resposta automática é lutar, se enfrentar, vai lá e fala, e acontece também, correndo riscos, ou fugir. Então, para o animal, ainda é esse funcionamento. Mas nós somos mais aprimorados, mais complexos, o ser humano, e nós temos a consciência. Consciência de quê? Que nós temos medo. E vamos lidar com ele. Agora, precisamos lidar de uma forma que ele não nos atrapalhe. Então, assim, quando eu era pequena, eu aprendi isso. Isso é verdadeiro, tá, gente? Tudo que eu estou dizendo é verdadeiro. Então, São Roque. Então, eu não fugia, mas nem enfrentava também. Mas eu ficava lá protegida, porque essa é a função do medo, nos proteger. É isso que faz com que a gente use máscara quando a gente sai, lave as mãos, medidas de proteção. E é isso que faz com que um trabalhador consciente faça quando ele está num trabalho que oferece risco, porque o risco pode ser de mínimo, moderado a grave. Então, é muito importante que a gente reconheça, tenhamos consciência de que o medo ele vem para nos proteger, né? Então, são situações como essa. Vê aqui, eu achei essa imagem tão interessante, porque ele faz com que a gente encontre um lugar de abrigo. Então, pode ser perto de alguém, você segurar a mão de alguém quando está com medo, não gosto de agulha, fica comigo? Fica. Então, pedir e receber ajuda é muito importante para nós enfrentarmos qualquer tipo de dificuldade nossa. Outra coisa que eu descobri lá no meu baú de recordações significativas foi a convivência com a minha avó durante 15 anos. E minha avó era muito hábil com trabalhos manuais. Então, ela fazia flores artificiais de tecido. Então, tinha um boleador, e ali eu passava horas encantada ali com a minha avó. Eu passava tanto tempo ali envolvida naquela tarefa, e depois com uma sensação tão boa, tão energizada que eu saía dali, e aprendendo coisas com quem eu gostava, e eu fui tomando gosto, eu fui aprimorando. E hoje eu dou crédito a essa habilidade, a essa experiência que eu tive com ela, que foi muito prazerosa para mim, do que eu faço hoje em termos de trabalho manuais. Eu amo trabalho manuais, e quando eu estou envolvida com algum trabalho manual, eu
me dedico, eu fico tão absorvida ali no tempo, naquele tempo ali presente, que os problemas nem chegam perto. Tá? Eu acredito que também com vocês aconteçam isso. Talvez uma atividade que vocês gostem muito, que quando vocês estão nela, primeiro assim, esse fenômeno já é estudado dentro da psicologia, é chamado de flow. Tá? O Mihaly é um autor, é um psicólogo que se interessa, ainda tem estudos sobre ele, quem quiser se interessar, chama-se flow, F-L-O-W. Então, segundo esse autor, como é que ele descreve o estado de flow? Ele descreve um estado, uma atividade, você envolver-se numa atividade na qual você tem alguma habilidade anterior, é claro que você precisa ter, né, essa habilidade já adquirida. Então, diante daquela atividade que te ofereça um desafio que não seja nem tão grande que você vai desistir, mas também nem tão pequeno que te entedie e você largue para lá. Começa e não termina, porque acontece muito disso. Então, para ter essa sensação de flow, de bem-estar, após essa experiência, tá? Porque o flow, a experiência do bem-estar, ela acontece depois da experiência. Então, você fica absorvido ali e que não sente nem passar o tempo. Suspende até as suas necessidades. Aposto que já aconteceu com vocês estarem tão absorvidos numa atividade que esquece de comer, de beber, né? Essas coisas aqui. Então, é uma recomendação para vocês. Isso aí pode estar na malinha de vocês de primeiros socorros para lidar com os tempos difíceis. Faça mais daquilo que te faz bem, dentro desse contexto, né, dessas atividades. Quem canta seus males espanta. A neurociência também já confirma a verdade, como é verdadeiro isso aqui. E isso eu também aprendi com a minha avó. A minha avó, ela faleceu em 1975, e ela, além do diabetes, ela tinha também a doença que eles chamavam a grande doença, aquela doença, que era um câncer. Então, ela é portadora de 2 doenças crônicas e fatais, né? Progressivas, fatais, e cujos tratamentos, até mesmo os diagnósticos, eram muito precários e tratamentos. Então, hoje você fala de diabetes, você tem dietas específicas, você tem alimentos, mas eu estou falando, ela faleceu em 1975, vocês imaginem o que ela passou, né? E alguma coisa que nunca ficou na minha memória, nenhum momento em que ela tenha se queixado. Porque o momento em que as memórias que eu guardo dela é sempre de cantar. Ela adorava cantar, dançar, era música de roda, música jovens. Então, assim, eu acho que também para quem tem habilidade, ou quem não tem habilidade, canta no banheiro, canta no chuveiro, cante. Promova encontro com os amigos. É muito bom a gente, nesses momentos, criarmos rituais. Então, ritual significa o quê? Vou marcar um encontro com meus amigos uma vez por mês. Vou sair, vou fazer karaokê, vou fazer uma música, enfim. Isso me ajudou muito na pandemia, porque eu tive a oportunidade de participar de um grupo 60 a mais de cantoria. E eu passava horas ali, nas segundas-feiras, cantando e aprendendo, e participei de um coral. E depois eu não pude continuar, mas enfim, me ajudou muito durante a pandemia, essa experiência com a música. Tá? Então, fica aí mais uma dica. A outra, também aprendi dentro do seio da família, buscar ajuda e o conforto em um plano que transcende um mundo material. Então, é a espiritualidade, que hoje também tem um enfoque da psicologia sobre esse fator, essa força humana presente no enfrentamento das situações mais adversas. Então, é acreditar que não há uma desorganização, o mundo não é um caos, não está acontecendo alguma coisa por um capricho dos deuses, vamos dizer assim, ou por um castigo. Há toda uma organização, uma intenção, e essa intenção é a das melhores, é da que a gente possa se transformar em humanos, porque nós viemos para ser humanos. Então, seja qual for a religião, todas elas nos ensinam, nos traz um caminho e traz esse nosso suporte espiritual, muitíssimo importante.
Foi? Alguém quer comentar alguma coisa da infância, alguma música, lembrou de alguma coisa e gostaria? Fique à vontade para compartilhar. Eu não estou vendo o chat, mas se alguém quiser, pode compartilhar, ou alguém da organização, se quiser, fiquem à vontade. Bom, em seguida, a gente vai para o que está acontecendo agora, né? Que é o chão, onde a árvore fica, mesmo? Tem lá as raízes e fica. Então, é esse momento atual que nós estamos vivendo. E o que eu disse para você, o que eu tenho visto, muitas pessoas sem esperança, sem ver aquela luz no fim do túnel. Todo mundo quer ver uma luz no fim do túnel, que não seja um trem vindo na nossa direção, né? Mas, assim, todos nós estamos buscando isso. E a esperança, ela nos alavanca, essa luz. Por isso que ela é uma grande aliada nesse momento da resiliência, porque ela lança a luz, ela nos abre para uma possibilidade de alguma coisa que eu quero alcançar mais adiante. Mas, para isso, eu tenho que estar preparado para quando esse adiante chegar. Então, nesse momento, eu diria para vocês, o que eu recomendo para vocês? Cuidem de si mesmo. O nosso corpo precisa de movimento, tá? Envolvam-se em alguma atividade física, um exercício físico regular, uma dança, um esporte. Dali vocês vão obter muita força para seguir à frente. Existe até aquela história do avião, né, em que a máscara cai quando há alguma turbulência, algum problema muito sério, que cai a máscara, e a recomendação é que o adulto que esteja acompanhando uma criança, uma pessoa idosa, seja o primeiro a usar a máscara. Por quê? Porque ele é importante, ele tem que estar nas condições, não é por egoísmo, ele precisa estar bem para cuidar de outro. Então, algumas pessoas aqui presentes, tem pessoas que estão dependendo, né, de vocês, né, para os cuidados necessários, ou para dar um apoio relativo dentro do possível. Então, aqui eu recomendo, tirem um tempo para cuidar de vocês e do seu bem-estar. Para isso é importante a gente criar uma lista de prioridade e incluí-la. Ninguém fala de saúde mental sem adotar hábitos mais saudáveis, ou abandonar alguns outros nocivos. Então, hábitos saudáveis, eu estou dizendo alimentação, o sono, coisas que todos nós reconhecemos, né? Atividade, isso nos ajuda a enfrentar o dia a dia da gente, né? Então, e já que nós estamos falando de respirar, eu vou convidar vocês para fazer uma respiração, dar uma pausa aqui, né? Todo mundo respirando aqui assim é muito bom. Vocês podem fazer essa pausa ao longo do dia, lembrar de fazê-la ao longo do dia, tá? Em momentos diferentes, não precisa ficar muito tempo. Tem gente que se beneficia muito com a meditação, mas fazer essas pequenas pausas já foi comprovado de que fazem um efeito de tranquilizar a gente, de ampliar a nossa visão, porque nós estamos também precisando muito de discernimento para fazermos escolhas mais sábias a respeito do nosso futuro, daquilo que nós queremos ver e como queremos levar a nossa vida. Então, lembre-se disso, cuidem de vocês e do bem-estar de vocês. Aí vem o tronco, né? Que é de onde vêm esses recursos que estimulam, porque esses recursos vão estimular. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando? Então, nós vamos aí nessa linha aqui, nós já estamos nos sentindo mais fortalecidos nessa altura da árvore, né? E a gente se pergunta, não vale a pena a gente aproveitar o máximo daquilo que a gente tem de bom? E temos coisas boas, sim, que às vezes ficam obscurecidas por causa dos problemas. Mas lembrar que nós não somos o problema é o problema. Então, investiguem com vocês, com pessoas, vizinhos, com familiares, com as pessoas com quem vocês cresceram, primo, irmão, babá, enfim. O que você gosta de fazer? O que você fazia muito bem quando era criança? Que você era aprovada e assim, todo mundo dizia assim, nossa, ficava impressionado, né? De alguma coisa que você tenha feito muito bem. O que você sabe fazer? O que você gostaria de estar fazendo melhor ainda? O que você já faz bem hoje e gostaria de melhorar? Né? O que você quer melhorar? Então, tem aquelas situações onde pessoas muito hábeis conseguem, por exemplo, pintar uma parede dentro de casa, né? Às vezes é um médico, mas que conserta muito bem eletrodomésticos, né? Então, assim, e que vem
com aquela sensação de que, gente, olha o que eu fiz, olha só, ó, consegui, eu fiz. Então, aquele sentimento bom que também de quem, quando a gente ajuda alguém, por gentileza, sem interesse algum, espontaneamente, e depois a gente sabe que aquilo fez uma diferença enorme para aquela pessoa. Nesse momento, nós todos aqui estamos tendo oportunidades de fazer a diferença na vida de alguém, né? E aí eu queria saber se vocês sabem de qual emoção que eu estou falando aí, que floresce e que te faz compartilhar esse feito com alguém, né? Do tipo assim, consegui! Alguém quer arriscar uma resposta? Estão muitos acanhados, né? Mas estão com medo de serem confundidos com vaidosos, mas não é não. Esse é o orgulho. E o orgulho, ele é uma emoção positiva. Entre as 10 mais bem estudadas até agora pela ciência psicológica. Então, o orgulho é essa emoção positiva que floresce, que nos faz compartilhar coisas boas que nós somos capazes de fazer, né? Então, essa experiência, ela é muito favorável. Por quê? Porque ela nos leva a acreditar no nosso potencial para alcançar os objetivos, que é a fase seguinte. Tá? Isso aí é o que a gente precisa para poder cultivar os sonhos que nós temos, né? Ter a esperança da colheita estimula o plantador ao esforço de semear. Então, você conhecer os recursos que você tem para escolher o que você quer semear, o como que você vai fazer aquilo, quais as capacidades, né? A capacitação que você tem, o que você tem que te possam promover e chegar. A semente plantada dá frutos. Isso aí foi que fez com que possibilitou que os povos nômades, né, se tornassem agricultores, quando eles perceberam que a semente plantada dá frutos. Então, acreditem, os nossos antepassados acreditaram nisso. Essa força da esperança, do sonho, foi possível que eles construíssem. A civilização começou, mudou o rumo da história, né? Quando passamos de nômades para agricultores. Então, permitam que esse futuro ilumine o seu dia a dia e que ajude vocês a construir planos de vida para vocês. Desengavete aquele plano, aquela esperança, aquele sonho. E tem assim um caminho que a gente estuda hoje, né, com a psicologia, que é de ter um plano, uma meta, que eu só estou dando uma sugestão. Atenção ao plano, você vai precisar de muita perseverança para se manter até o final. Perseverança é aquela força que nós precisamos para começar e continuar, e chegar até o fim, tá? Prudência. A prudência, ela vai nos avisar que é preciso criar passos, transformar aquela meta grande. Muitas vezes as pessoas desistem porque o sonho fica tão inalcançável, igual aquelas estrelas ali, bem inalcançáveis, mas eles precisam ser divididos em partes, passo a passo, um dia de cada vez. Então, use a prudência para isso. Não se arrisque em alguma coisa sem ter uma rede de proteção. A esperança é aquela crença de que algo bom pode acontecer. Mas quando a gente fala da esperança, nós estamos falando daquela esperança como Paulo Freire usou como verbo esperançar. Ativa, aquela que faz a gente fazer alguma coisa, que faz a gente levantar e fazer alguma coisa. Não posso fazer tudo, mas eu posso cuidar de mim. Não, eu posso fazer um plano, isso aqui eu posso me tornar melhor nisso aqui, eu posso aprender uma habilidade ali, eu posso realizar um sonho. Quando você vive, você já realizou seu sonho, não é mesmo? Um sonho, ele não se faz sem ação. Então, é muito importante, quando a gente fala de esperança, dessa esperança ativa. E não é aquela inanição que eu vou esperar para que tudo quando acontecer, ou eu vou esperar para fazer algo quando isso tudo passar. Tá? Aí vocês não vão. Então, isso vai dar um atraso enorme, ou até fadado a não acontecer, não se realizar. Né? E manter essa energia, esse entusiasmo. E como é que a gente consegue isso? Cuidando da nossa saúde física, mental, tá? Emocional. Então, tudo isso está incluído nesse entusiasmo aí, nessa vitalidade. Então, o que é aquilo que me traz vitalidade? É o exercício físico, é rir, dar boas risadas. Eu estou sentindo muita falta do professor Augusto, que eu dizia para ele, né, professor Augusto? Todo dia de manhã ele cumprimenta a gente,
passava nas salas, assim, e sempre com humor, porque o humor ele nos ajuda muito a tomar uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente sobre aquilo que está acontecendo. Não é um deboche, mas ela abre. Vocês verem que um líder religioso, que é o Dalai Lama, ele é reconhecido pelo senso dele de humor. Né? Uma vez ele abrindo um seminário com jovens, ele diz assim, o que traz felicidade? É sexo? É bebida? É o que é? Então, ele sempre traz o humor para falar de coisas sérias também, de coisas importantes que são importantes para nós. Então, use o humor. Procure fazer. Eu soube recentemente de uma pessoa que ela, durante a pandemia, ela criou um grupo de WhatsApp com as amigas e que ali só era permitido espalhar coisas positivas. E aí eu conversando com ela, né, porque a gente é psicólogo, mas assim, eu estava informalmente, a conheci naquele momento, mas eu percebi que ela era uma pessoa, assim como o professor Augusto, com um senso de humor, que é uma força, e é uma força ligada à transcendência. Vocês verem a importância que tem o humor, o bom humor. E ela, então, eu percebi, eu falei assim, eu estou percebendo que você tem um humor. Isso eu sou reconhecida em todos os lugares. Eu sou convidada, todo lugar quando eu chego, então assim, e agora a gente vai dar boas risadas com a fulana. E eu disse assim, então por que você não cria um WhatsApp só com essas conversas que deem, né, motivo para as pessoas rirem? E ela falou assim, boa ideia, hoje mesmo eu vou propor. Aí eu não encontrei mais, mas aí fica também como uma ideia aí, para quem tiver essa veia aí. E, além disso, o humor, ele fortalece os nossos laços, né? E é tão importante a gente, nesse momento, reconhecer a importância dos laços sociais, para nosso apoio, né? Para a gente recorrer, para a gente ajudar. Aqui são as folhas, as pessoas importantes na vida da gente. Sim, aqui eu peguei 2 imagens para falar sobre as folhas. Aqui foi um depoimento de um senhor, a minha filha Roberta, para a conclusão do curso de formação em terapia comunitária, ela aplicou essa ferramenta na prefeitura junto com agentes comunitários, e tinham, entre eles, moradores de rua, e ela aplicou, junto com uma coterapeuta, essa ferramenta Árvore da Vida. E aí eu extraí de lá esse depoimento, esse testemunho, né? Porque as pessoas escrevem, né? Fazem esse registro. Então, diz assim, as pessoas importantes na minha vida era meu esposo, são meus filhos, netos, bisnetos, e a minha patroa e o meu pastor, junto com a sua família. O que me inspira no meu pastor é o caminho que ele tem, o carinho que ele tem pelas suas ovelhas. E aqui nós vemos vários valores nessa frase aqui, não é mesmo? Então, e ela usou essa palavra, que me inspira. Então, olharmos para quem nos inspira, e hoje eu botei essa médica aí, encontrei, para a gente lembrar dos heróis da saúde, não só da saúde, também do transporte público, das pessoas do comércio, né, de necessidades, de todos aqueles na pandemia que permitiram com que a gente tivesse pelo menos essa referência de que algo, né, tinha uma organização que podemos contar, contamos com esses profissionais até hoje, e os cientistas do mundo inteiro que se mobilizaram para, em um momento recorde, produzir uma resposta para essa pandemia. Então, é isso. Então, pensem em alguém que inspire em vocês e imitem essa pessoa, né? Vamos dizer, se vocês encontrarem uma pessoa como essa, como que essa pessoa se comporta? Ela pode inspirar vocês, né? Para imitar, no sentido de fazer igual, mas assim, se essa pessoa faz assim, talvez eu também possa. Né? Se inspirar nessas pessoas que vocês admiram. Os frutos. Aqui também eu colhi alguma, né, das respostas. Né? Quando eu tinha 8 anos, meu tio me deu uma caixa de ferramentas, que foi um incentivo para eu aprender uma profissão, a de mecânico, que foi minha profissão durante toda a vida, uns 73 anos. Ganhei de presente uma afilhada de casamentos, muitos netos e bisnetos. Ganhei também muitas bênçãos do Senhor. Um dia fiquei doente e fizeram uma oração para mim. Então, e aí eu selecionei algumas respostas que para mim, descreviam também, revelavam, contando outros valores dessas pessoas todas, mas a importante aqui é
experiência de que algo bom aconteceu comigo e o que eu fiz para merecer essas coisas, o que essas pessoas viram em mim para que elas me presenteassem com isso. Então, isso também nos dá um senso de pertencimento e de autovalorização. Isso é muito importante para nós, principalmente quando nesse momento onde, em outros momentos também, onde a nossa autoestima fica muito abalada, né? A gente se sente, às vezes, mal, inadequado. Então, como é importante saber que nós temos tantas bênçãos. E para quem não sabe por onde começar, ou talvez não tivesse agora, no momento, inspirados para pensar em alguém, que era o que eu penso, né? Que eu gostaria que fizesse nesse momento. Olha essa aqui, presentes todos os dias a gente ganha. Olha, gente, eu estou falando de pessoas moradores de rua, que passaram por tragédias. Algumas perderam filhos, só não perderam a dignidade de viver, né? Porque elas confiavam e fez um trabalho lindo. E em agradecimento, sabe o que eles fizeram? A gente estava até num congresso, porque essa ferramenta que eu falei para vocês, que nós apresentamos lá no Moarama, foi apresentado numa conferência internacional de terapia narrativa em 2011, na Bahia. E lá, a minha filha, a Roberta, soube que dessas pessoas, uma moradora de rua, ela gostou tanto dessa experiência que ela escreveu um livro, ela reuniu todos esses depoimentos, fez um livro e fez dia de autógrafo, fez uma tarde de autógrafo. Ela se sentiu autora da vida dela. Gente, não existe resultado melhor que esse, né? Que coroasse tão bem o trabalho que ela e a outra psicóloga desenvolveram lá na prefeitura. E para quem não sabe, quem está com dúvidas, nós temos uma outra ferramenta, que são os calendários, que nós produzimos todo mês com um tema. E o tema gratidão foi em janeiro, foi proposto em janeiro, porque dia 6 de janeiro é o dia da gratidão. E uma maneira que vocês podem usar esse calendário, primeiro é deixá-lo visível, para que vocês possam escolher uma ação, ou seguir realmente pelos dias, mas escolher aquela que combina mais com vocês. Por isso que os calendários são mensais, são propostas várias ideias, todas elas embasadas cientificamente, porque tem que combinar com vocês, com os interesses de vocês e com as necessidades daquele momento para vocês. Vocês são os autores, vocês são os peritos na vida de vocês. Não somos nós que vamos, né, dizer. E uma ideia também, que eu já dei para alguns clientes meus, né, no consultório agora virtual, é de pegar o calendário, recortar, né, as ações e sortear. Hoje eu vou sortear. E olhar aquilo como uma inspiração, como algo que você se comprometa a realizar aquela ação. Tá bom? Então, isso aí que fica também como uma ferramenta que vocês podem utilizar. Não sei o que às vezes acontece. Aí vem as flores. Essa é uma história, eu não sei nem se eu estou avançando muito, gente. Por favor, alguém me avise da organização, tá? Para ilustrar para dar um exemplo sobre essa etapa da árvore, que são as flores é aquela contribuição, aquilo que eu posso dar para o mundo, né? Então, você imagina, eu já percorri várias partes da árvore e agora eu estou no momento de retribuir tudo aquilo, com os valores que eu tenho, com as minhas habilidades, com o meu ofício, com aquilo que eu sei fazer, não é mesmo? E essa história é muito interessante, que é o Dr. Dixon, ele é um psiquiatra da África, Zimbábue, né? E ele teve uma experiência que foi muito marcante para ele. Ele trata, né, psiquiatras e pessoas com problemas graves de depressão e de suicídio, potencial suicídio. E ele, numa noite, ele recebeu um telefonema lá do socorro, uma menina que estava realmente numa crise muito grande e precisava de ajuda dele. Ele, como ele estava longe, morava longe, ele fez uma recomendação por telefone e recomendou que a família levasse a jovem no máximo uma semana, que foi que ele imaginou que pudesse, depois da internação, a jovem poder ir lá vê-lo pessoalmente. Na terceira semana, a menina não apareceu, ninguém deu notícias, ele ligou e perguntou para a mãe o que aconteceu com a jovem. A jovem tinha se matado.
E ele disse assim, mas eu te recomendei que vocês a trouxessem aqui. E ele disse assim, e ela respondeu, nós não tínhamos dinheiro para pagar a passagem de chegar até aí onde está o senhor. Isso marcou esse doutor. Até eu recomendo que vocês assistam o filme, né, no YouTube, está disponível. E ele começou a reunir pessoas, a conversar com pessoas e ver como é que aquela cultura funcionava e procurar ali uma força, uma sabedoria daquela cultura. E ele percebeu que as senhoras daquela região, da onde a menina morreu, né, que era distante de onde ele estava, onde ele tinha o consultório dele, elas eram umas senhoras muito respeitadas na comunidade. Então, o que ele fez? Ele treinou algumas senhoras dentro da terapia cognitiva comportamental para acolher as pessoas. Ele as ensinou a treinou essas pessoas para ouvirem as conversas. Então, ele desenvolveu a empatia delas e, com algumas técnicas que ele passou para elas, vocês viram, o resultado foi esse aqui. Elas que passaram a ser agentes de terapia para essas pessoas, para alcançar um número maior possível de pessoas. Então, essa história é muito linda, eu sugiro que vocês leiam, fica aí como uma indicação. E aqui nós temos o CVV, que é um trabalho maravilhoso, que presta um auxílio maravilhoso, também voluntário, que todas as senhorinhas aqui são voluntárias, né? E aqui é uma foto da vovó Jack, eu não vou contar a história com essa moça aqui também, que tentava suicídio, né? Que pensou em suicídio. E com isso, a gente pode provocar grandes ondas de fraternidade. Né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí vem a floresta, né? A floresta, isso é a floresta. A floresta, ela vem falar de uma força maior que existe, que é do amor. E eu estou aqui hoje para convidar vocês a terem coragem de falar mais sobre o amor. Para esse momento que está pedindo muita união, pensar em coletividade. E para isso, eu vou exibir um filme, já, para não levar muito tempo de vocês. Bäume sind sehr soziale Wesen und da kümmern sich tatsächlich die Eltern, die Mutterbäume um ihren Nachwuchs. Hier haben wir einen Kindergarten. I started looking at the root systems, and I found that the roots of these different species, when they grew together, they were all intertwined and interlinked together. The Big Channels people on Vancouver Island, they say, Fish ish so walk, which means everything is one. Was wir als Baum betrachten, das ist nur oberirdisch. Ein Großteil des Lebens findet aber unterirdisch statt. Also auf einen Teelöffel gehen mehrere Kilometer Pilzfäden, die dicht verwoben das Internet des Waldes bilden. The mycorrhizal network is just below the surface of the forest floors. All of the trees were all linked together in a single massive network. That was sort of a rudimentary understanding of the language of trees. Bäume haben Gefühle, die können Schmerz empfinden, aber die haben auch solche Emotionen, kann man fast sagen, Angst. Es gibt bei Bäumen auch besondere Freundschaft, dass Bäume sich gerade als Ehepaar zusammentun und dann ganz besonders rücksichtsvoll aufeinander nehmen. We think of that as an interaction between trees, but it's really, they're looking after each other. Also hier kämpft nicht jeder gegen jeden, ganz im Gegenteil, hier unterstützen jeder jeden. Also ein Baum, der von Insekten gefallen wird, der warnt alle anderen vor in seinem Umfeld. Through these various experiments and our discoveries, I've started to think about the root systems of trees and forests as the brains of the forest. Hier ist ein uralter Stumpf. Dieser Stumpf, der lebt noch. The stump is still alive because its root systems are actually grafted to its neighbors. Von Natur aus kuscheln Bäume gerne, stehen möglichst eng zusammen und die lieben die Gemeinschaft, die lieben auch die Langsamkeit. Trees don't do well when they're by themselves. We as humans are part of that forest, and what we're perceiving is really valuable, and we should be paying attention to that. It demonstrates those relationships that we've known and understood for a long time. Really, they are caring for each other. They're making sure that they're a productive, healthy, vibrant, diverse community of trees, families of trees.
sei quanto a vocês, mas isso me emociona, esse vídeo me emocionou muito, porque a doutora Suzane, ela é um convite, ela nos convoca a gente a reconhecer, a ter consciência dessa força do amor, como ela é tão poderosa, de como que é importante a gente cultivá-la nas nossas ações, nos nossos atos, independente do tamanho. Ninguém está aqui falando dessa força, desse amor, existe na natureza esse amor incondicional. Imagina a gente, né? Nós, seres humanos, que temos essa capacidade, então, enorme nossa também. E para isso nos ajudar o quê? A enfrentar as tempestades. Porque as tempestades vêm, é o último momento, não é o último momento, mas da árvore, né, da metodologia que eu queria apresentar com vocês até esse ponto, né? E aí eu trouxe essa imagem também dessa árvore, essa flexibilidade que ela põe para a gente, também no sentido de alcançar outras coisas e seguir adiante. E na busca de uma vida plena, não podemos depender de fatores que estão fora do nosso controle. Por isso é fundamental desenvolvermos os nossos recursos interiores com a garra, a coragem, a gratidão, a compaixão, o amor. Eu acrescentaria ainda o amor. Isso reforça a nossa capacidade de resiliência, que é a base do bem-estar duradouro no mundo em constante transformação. Então, imaginem vocês, ainda aproveitando na carona assim, dessa metáfora da natureza vegetal, a mente de vocês como um jardim, né? E você pode cuidar dele de 3 maneiras: observando, né? Arrancando as ervas daninhas e plantando flores, né? Muitas vezes, assim, que cabe a gente às vezes não pode muito o que fazer, às vezes alguma coisa acontece, a gente só pode observar o jardim, ficar naquela expectativa de observador. Curioso, mas só observando até a tempestade passar. Agora, arrancar, por outro lado, arrancar as ervas daninhas, assim como escolher as sementes que nós queremos plantar, isso é ativo. Isso precisa de ação, precisa de amor, precisa de conhecimento. Então, precisa de um comprometimento com a gente, para a gente poder cultivar e depois colher os benefícios, aquilo que a gente decidiu, intencionou plantar. Então, vamos ver se eu convido vocês a observar o jardim de vocês, fazer o que é possível, perceber se é o tempo de observar, se é um tempo de tirar as ervas daninhas e qual é o tempo de plantar novas sementes. E para me despedir, lógico, eu queria agradecer a vocês essa oportunidade, agradecer a todos que participaram aqui comigo até agora. Espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira para deixá-los ainda mais conscientes do potencial de vocês, dessa força que anima cada um de nós, como é importante esse sentimento da esperança se manter bem ativo dentro de nós. E eu escolhi um trecho de uma música que eu acho que muitos daqui conhecem, que é do Bêbado Equilibrista, tá? Para encerrar, então, essa apresentação. Diz assim: então, sei que uma dor assim urgente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Só que a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Então é isso que eu quero desejo para vocês, que vocês continuem crescendo, que não deixem, às vezes a esperança está tão acanhadinha, né? Ela às vezes até pode se machucar ou ficar escondida, que nem na caixa de Pandora, mas ela está ali. E é com ela que a gente vai continuar, mesmo. Então, meus agradecimentos a todos vocês, tá? Por todos que estiveram aqui, me deram essa oportunidade de compartilhar essa experiência. Um beijo a todos. Muito obrigada, Fernanda, professor. Posso dar uma sugestão? Uma sugestão? Vamos Eu acho que cantar. Vale a pena você deixar um meio de contato, teu e-mail, para se as pessoas tiverem alguma dúvida, já que não fizeram muita pergunta pelo chat, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato com você através de um e-mail, ou da onde você achar que melhor.
A Dani tem, não tem? É patriciamagacho@puc-rio.br ou do Equilibrium, equilibrium-vrc.puc-rio.br. Gente, a emoção me tomou. Isso aí, nós somos humanos, né? Que a gente possa abraçar a nossa humanidade, que a gente possa ser cada vez mais humano, né? É isso, então não deixemos, vamos lá com a esperança e a gente segue em frente. Tá? Muito obrigada. E quem quiser mais os conteúdos, pode seguir a gente no Instagram, do Equilibrium, equilibrium.pucrio. Tá? Nós teremos muito prazer. E quem quiser também os calendários, não sei se todos recebem, todo mês a gente produz um tema diferente, oferecemos essas ideias e diariamente no Instagram nós divulgamos uma dessas ideias para inspirar os nossos dias. Então, escolham lá, interajam conosco, podem enviar sugestões para vocês, do que vocês gostariam que nós conversássemos mais dentro das necessidades. E espero ter contribuído dessa maneira, com essa minha experiência pessoal. Foi a maneira que eu encontrei de contribuir também com esse tema neste momento que estamos atravessando. Doutora Patrícia, por gentileza, desativar. Desculpa. Padre Valdeci me deu a incumbência de finalizar essa linda primeira semana CIPAT, primeiro dia, com a sua presença, doutora Patrícia, muito importante com o tema resiliência, que nos emocionou muito. Acredito que a todos que estão assistindo também, que fica aí o e-mail da doutora Patrícia, do Equilíbrio, e o telefone para contatos. Mandem perguntas, tenho certeza que ela vai tocar no coração de vocês, no mesmo momento que ela nos tocou agora. Desculpa a emoção também, fiquei emocionada. Obrigada, doutor Álvaro, por participar conosco nessa abertura. Professor Augusto Sampaio, meu vice-reitor querido, meu chefe querido, amado, obrigada por estar presente nesse momento tão bonito que é o primeiro dia da abertura da 29ª CIPAT. Agradecimentos para o Padre Valdeci, a todos vocês. Muito obrigada. E nós temos o nosso WhatsApp, Instagram, Facebook, site da CIPA. Gostaríamos de convidar todos que pudessem visitar nosso Instagram, nosso site, deixar perguntas pelo WhatsApp também, por e-mail. Estão à disposição para cuidar da saúde do campus, da PUC-Rio, o qual o Padre Valdeci está fazendo um excelente trabalho como presidente, e todos os cipeiros participantes que nos interagem, nos contribuem. Muito obrigada de coração. Professor Augusto, gostaria de falar alguma coisa? Doutor Álvaro? Walter. Não, eu acho que foi muito boa a palestra. Um pedaço realmente eu não pude assistir, porque tive uma atividade aqui no departamento, mas como eu disse antes, eu já conhecia, já sabia, não perdi muita coisa, voltei a tempo. Mas foi muito boa a palestra, eu acho que interessante, e acho, inclusive, que a iniciativa do Padre Valdeci de fazer 2 CIPATs, que a princípio não pareceu uma coisa muito usual, na verdade, eu acho que foi bastante interessante, né? Porque pelo menos você tem essa primeira, de repente, pode ser comentada, tudo que aconteceu aqui, pode ser até que chame para a segunda com um público bem maior. Tá? É isso, eu agradeço o convite, tá? Agradeço ao professor Augusto também, tá? Pela oportunidade de estar com vocês há 20 anos na PUC, certo? E só. Muito obrigado. Eu queria apenas também agradecer a Patrícia, né, por esse bom dia. Foi um bom dia especial, porque ao longo da sua fala eu fiz alguns exercícios e eu sinto que me fizeram bem. Muito obrigado. E parabéns a CIPAT pela iniciativa. Parabéns. Padre Valdeci também agradece muito a contribuição do professor Gustavo Robchês,
por ter nos colocado a sua equipe do CCAD à disposição do ECOA, onde na plataforma ECOA está passando, neste momento, a palestra, e de toda semana o conteúdo estará lá disponível na plataforma ECOA. Nosso agradecimento à equipe CCAD, ECOA, professor Robichés. Parabéns, viu? Iniciativa maravilhosa. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado.